A gente vai para um outro lance, que é o pisão do Gabigol no Ganso. Então, a gente vai aproveitar esse recurso do VAR e analisar. Então, é importante até que vocês saibam os bastidores desse quadro. A gente senta, analisa, debate, eu, CNM e outros integrantes da comissão de arbitragem, a gente tem o cuidado de assistir e debater para trazer os melhores esclarecimentos para você que está acompanhando. Então, vamos rodar esse lance, porque eu também trouxe uma dúvida e eu vou trazer essa dúvida. Eu trouxe uma dúvida para o CNM e eu vou falar aqui qual foi a minha dúvida. Vamos lá. Só bola, para! Pode seguir, ajustado, segue! Pode seguir aqui também! Já levantou, Daron. Ok. Jogando, falta, falso. Esse contato eu quero ver? Esse contato eu quero ver? Eu, vai. eu também não tenho Joga, essa clareza. joga. Deixa seguir, tá, Gabi? Não Deixa tem, seguir. ele tava lançando. Pode ir. Pode sair. Não. Faz o seguinte, dá pela câmera, pela câmera 3? Não, na minha frente. O áudio da Daiane é muito claro. A interpretação é muito interessante, né? Tem uma visão do jogador do Flamengo, porém ele está tentando retirar a perna e a perna do jogador do Fluminense está exatamente onde o jogador do Flamengo vai estacionar o pé, ok? Não é intencional esse pisão, ok? Perfeito. Daronco, o lance já está checado, tá? Existe o pisão, porém não é uma ação que ele quis fazer, não é uma ação deliberada, tá bom? Não é um pisão deliberado. Exato, exatamente. Ok, perfeito, entendemos bem. E quando acontece o contato, ele tira força também, tá? Perfeito, ok. Não teve nada. Vamos, por que a gente deixa a conversação? Porque ela é muito rica. Né? Ela por si só já aclara bastante coisa, tá? Ah, é uma jogada de interpretação? Sempre é. Ah, se o jogador, como é que a gente vai conseguir avaliar exatamente se o jogador tem intenções ou não, né? Então a gente avalia muito pelas forças e o que a gente tem como referência de movimentos, tá? Para o entendimento do jogo de futebol, em princípio, se a gente olhar em princípio, o Gabriel, nós vemos que ele no começo, antes um pouco, Juliano, antes um pouquinho, né? Ele já tenta aliviar, ele levanta os braços, porque ele vê o jogador caído na frente dele. Então, o que ele tenta ali? Colocar o pé do lado do jogador e não na frente onde está o jogador. Então, quando ele puxa e coloca o pé do lado, coincidentemente, a perna do Ganso foi para o mesmo lugar, mesmo local, tá? E aí existe o impacto, existe o contato, existe o pisão. Aí existe essa questão que é a que eu queria trazer aqui, que é justamente a força, o peso do corpo nesse momento em que existe o contato. É importante, Ayana, que o Gabriel, é importante nessa força e nesse contato, que o Gabriel está em movimento, ele está em deslocamento. Se ele pudesse parar, né, a gente avaliaria isso também. Mas como ele está em movimento, a gente tem que avaliar se ele alivia o peso do corpo quando ele passa de um lado para o outro, ou se ele põe força no pé, né, para caracterizar uma conduta violenta dele. Isso é avaliado por nós, tá? Então, quando a gente vê o detalhe da passagem do Gabriel, ele alivia, e se a gente olhar um segundo seguinte aí, inclusive ele apoia o peso do corpo dele na ponta do pé. Tá? O peso do corpo dele todo, a partir de agora, está apoiado na ponta do pé. Ah, vai dizer que ele não pisou? Ele pisou sim. Mas para mim, os elementos que demonstram essa ação demonstram totalmente um acidente de trabalho e nada de uma ação de conduta violenta para um cartão vermelho.